O Senhor diz na sua palavra: não sejais tolo, mas sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe qual é a diferença do tolo e do sábio? Está naquilo com que ele faz com o seu tempo. Ele diz: não sejais tolo, mas sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. A diferença de um tolo e de um sábio está naquilo que ele faz com o seu tempo. Quem alimenta-o no seu tempo, nos dias difíceis, quem o alimenta? Deus está buscando em nós, pastores, irmãos. Nós não somos pastores, sacerdotes para o povo, nós somos sacerdotes para Deus. Nós somos chamados para ministrar ao Senhor. Como eu posso ministrar pessoas se eu não estou ministrando ao Senhor? Como eu posso ter a ousadia de tocar pessoas se eu não toquei a Deus? O seu ministério, a força do seu ministério, a unção do seu ministério está com quem você passa mais tempo. Você não é um ministro de necessidade, você é um ministro de propósitos. Você é um ministro de propósito. E o princípio de um líder manso, de um líder viver nesse lugar nós temos uma frase lá no Mevan que a gente diz assim: é não se contorcer na controvérsia. O que é isso? Ou seja, você não perder a cabeça com alguém que pensa diferente de você. As pessoas são diferentes uma das outras. Então não se contorcer na controvérsia é você respeitar as diferenças. É você respeitar cada um, a forma que cada um pensa, mesmo que você não concorde. Porque o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O que nos une tem que ser muito maior. Então eu ando, irmão, eu não tenho problema com as igrejas. Eu ando com os irmãos que dão a paz do Senhor. Eu ando com aqueles que dizem Shalom Adonai. Eu ando com os caras que dizem: e aí, mano? E aí? Que é de terno, que é de tatuagem. Nós somos chamados para servir o Senhor. Nós criamos caminhos que a gente vai se contorcendo na controvérsia porque a gente não concorda. E porque a gente não concorda, a gente acha que tem que ser do jeito da gente. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. 2 homens estavam frustrados no caminho de Emaús. Jesus estava no meio deles e eles estavam cegos. Eles não viam que Jesus estava ali. Porque eles disseram para Jesus. Jesus pergunta: o que aconteceu? Eles olham para Jesus e dizem: onde é que você estava? Que só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Ele estava na cruz. A pior coisa que tem é um ministro não saber onde Jesus está na hora que ele mais precisa. E ele falou: onde você estava? E Jesus não falou nada. Jesus foi andando com eles. E eles diziam: a gente achava que era ele que ia libertar Israel. Jesus não veio libertar Israel, ele veio libertar o homem do pecado. Jesus não veio começar uma religião. Religião Israel já tinha. Jesus veio revelar o Pai para Israel, para o mundo. E nenhuma vez você vai ver Jesus dizendo: eu vou para o céu. Ele está dizendo sempre: eu vou ao Pai. Eu vou ao Pai, eu vou ao Pai, eu vou ao Pai. O céu é bom porque o Pai está lá. Mas a terra pode ficar boa se o Pai vier aqui. Aleluia. Então todas as religiões têm um Deus, e onde esse Deus é adorado. Todas as religiões têm um profeta, onde esse profeta encaminha essas pessoas a esse Deus. Mas ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ele não disse ninguém vai a Deus, ele disse ninguém vai ao Pai. Então a maior revelação que a igreja pode ter é do Pai. Porque um pai não se adora com sacrifício, se adora com honras. E quando eu sei que eu estou honrando a Deus, quando sacrificar para mim já não é mais um sacrifício, é uma honra. Eu faço porque eu quero, porque eu amo Jesus, porque eu estou afim. Amém? Então, por favor, não sejais tolos, mas sejais sábios. Não desperdice seu tempo com necessidades. A Bíblia diz que Ele já sabe todas elas antes dela chegar na sua boca. Irmão, é muito perigoso. A gente vai acostumando a ser pedinte. Irmão, para Saul pedir conselho para Samuel ou para uma feiticeira era a mesma coisa. Então nós precisamos saber quem está falando no nosso coração, quem está ministrando em mim, quem está alimentando a minha casa. Às vezes nós estamos orando: Senhor, manda chuva de glória, e nós estamos andando sobre poços entulhados. E
talvez a gente não tenha que orar por chuva, a gente tem que desentulhar os poços que forem entulhados. Estamos pedindo uma glória que nós já carregamos, nós só não sabemos lidar com ela, porque a gente presta mais atenção na teofania do que no cabode, no peso da sua glória. A glória é pesada, irmãos. E a glória não é para mim sentir arrepios, calafrios, não. A glória é para mim ser homem. Uma das grandes palavras do Senhor é: ser tu homem, né? Ser tu homem, ser tu homem. Então Deus vai começar a mexer e vai confrontar você, vai confrontar a sua forma de pensar. Se prepare, ou você solta tudo e entra nesse lugar, ou você vai passar a vida inteira, porque você já está acostumado. A gente passa tanto tempo ferindo a rocha, que quando Deus vem e diz: não é mais para ferir a rocha, é para falar com ela, a gente não sabe, porque a gente acostumou a ferir a rocha. Esse é o nosso gatilho. A gente faz, não dá certo, a gente volta a ferir a rocha, porque a gente feriu por 40 anos e deu certo. Por 40 anos Moisés está lá ferindo a rocha, e sai água todo dia. Um dia Deus diz: não é mais assim. O que te trouxe até aqui não é mais suficiente, agora eu quero mudar a forma de fazer. Até agora você feriu a rocha e eu mandei água, mas agora vai mudar. Cutuca alguém e diga: vai mudar. Diga para ele, diga para ele: o que te trouxe até aqui não é mais suficiente para te levar até onde Deus deseja. O que te trouxe até aqui, talvez você fez coisas grandes que movimentavam coisas pequenas, mas agora nós vamos fazer coisas pequenas que vai movimentar coisas grandes. Nós cremos nisso, irmãos. Nós vamos fazer coisas pequenas. Você vai sentar na mesa com um homem. Eu tenho sentado na mesa com um homem que movimenta milhões de pessoas. Eu tenho sentado na mesa com homens que movimenta milhares de pessoas. Às vezes é um homem só. Deus, quando quer fazer algo na terra, quando Ele quis fazer algo na terra, Ele não mandou um livro, Ele mandou um homem. Deus responde à necessidade do mundo, a dor do mundo, o clamor do mundo com homens. E estou falando das irmãs também. Deus sempre respondeu com homens. Ele disse: se tiver um homem que fique na brecha, um só, não precisa de muito, é um só, que creia, que esteja disposto a morrer por isso, Deus vai fazer. É um só, que tenha coragem de largar a sua vida para viver a vida com Cristo, porque Ele vai mudar a forma de fazer. Jesus chega no tanque de Betesda, João capítulo 5, tem lá um paralítico. O cara está 32, 38, 32, né, Beto? Beto que é mais teólogo do que eu. 32, 38, 38, o cara está lá 38 anos, esperando um movimento por ano. Jesus chega para ele e olha e diz assim: queres ser curado? Ele diz assim: ninguém me leva na água. Jesus, estou perguntando se você quer ir na água. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Aí ele já passa a culpa para alguém. Ele diz: mas ninguém, quando eu chego, tem sempre alguém na minha frente. Porque esse é o problema. A gente acostumou a receber de um jeito, a fazer de um jeito. Tem crente que já anda assim, ó, com a cabeça assim, para alguém pôr a mão na cabeça dele. Ele já pré-anuncia o que ele quer. Eu acredito na unção, irmão. Eu acredito na transferência. Mas eu acredito. Alguém me disse: pastor, transfere essa unção. Eu disse: pega meu lenço, vai chorar. Isso não. O poder você pode transferir, mas a presença não. O poder, se alguém orar pelo outro, pode curar o outro, pode trazer o poder, mas a presença você tem que construir um lugar para ela. E ela vem e ela vive com você diariamente. Vai ter dia que você vai estar tintindo, tem dia que você não está tintindo nada. Tem dia que você vai estar alegre, tem dia que você vai estar triste, tem dia que você vai querer matar os 3 crentes. Pensou neles agora mesmo. E tem dia que parece que você está no céu, irmão. Pode chamar de feio, pode falar o que quiser, você não está nem aí. O cara fecha você no trânsito e diz: a paz, meu querido. Mas tem dia que não dá para arriscar o fósforo perto. Por quê? Porque dentro de você tem as duas naturezas.
Você tem os dois códigos. Lembra daquela canção que a gente canta? Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. Onde é que céus e terra se encontram? O único lugar do mundo que céus e terra se encontram é no homem, porque você tem as duas naturezas. Deus te formou do pó da terra e soprou o céu em você. Então tem dia que você acorda, você está mais lá. Tem dia que você acorda, você está mais aqui. Quem alimenta você é que define onde você vai viver. Se a terra que te alimenta, você só pensa na terra e só pensa no lucro. Se é o céu que alimenta, você é eterno, você pensa na eternidade. Então quando você acorda de manhã, você decide quem te governa, se é o pó ou se é a glória. O problema é que Deus deu autoridade para o diabo comer do pó da terra, mas diz que os que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Então você, pastor, você decide quem cuida da sua igreja. Você quer uma igreja para a terra ver, ou você quer uma igreja para o céu celebrar? Você decide quem alimenta o seu púlpito. Só mensagens motivacionais ou mensagens eternas, que vão preparar você para viver com Cristo o resto da vida? Deus formou você, Deus tirou você dele, formou você do pó e entrou em você. Nunca se separou de você. Você e Deus são um só, são a maioria. E essa deveria ser a sua mentalidade de pastor. Então nós não temos uma igreja só para mostrar para a terra. Do que adianta ter uma igreja cheia de gente vazia, que não discerne a mão esquerda da direita, que não conhece as suas promessas, que está na fila da bênção para ganhar coisas que já são suas por herança, mas que só vão assumir quando crescerem. Ei, meus irmãos, eu vim aqui despertar você. Você já tem, já é seu. O que você vai ser, vai ter e vai fazer, já está com você. Não espere mais nada. O que eu faço? Para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. A glória está aí dentro. Paulo deixou isso tão claro. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Aí Paulo começa a dizer: em tudo eu sou angustiado, em tudo eu sou atribulado, porém não angustiado. Ou seja, eu sou atribulado aqui fora, porém não angustiado aqui dentro. Perseguido, porém não abatido. Perplexo, porém não desanimado. Levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na minha carne mortal. E aí ele para e diz: ainda que o meu homem exterior se desgaste e se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. Então para de olhar para fora e começa a olhar para dentro, porque Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. A religião nunca vai acompanhar a revelação. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 11. Então se atreva a andar com a esteira na mão no dia de sábado. Jesus chega no tanque de Betesda e diz: levanta e anda. Ele diz: não, mas ninguém me leva na água. Eu não estou perguntando se você quer ir na água, eu estou perguntando se você quer ser curado. Mas quando eu vou já tem alguém, a culpa não é de ninguém. Mas hoje é sábado, como é que eu... Se atreva. Se atreva. Amém, irmãos? Vamos lá. Oh meu Deus, Mateus capítulo 11. Abra comigo o versículo 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. O que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas o que saíste para ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti.
E em verdade eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus será maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força ou por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e as leis profetizaram até João. E o que quereis conhecer? Ele mesmo é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? A quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e vocês dizem, ele tem demônios. Então veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês também dizem: eis aí um glutão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada. A sabedoria é justificada por suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. A religião nunca vai acompanhar a revelação. Não vai. Porque a religião sempre vai achar que está fora do contexto. E quer saber? Sempre vai estar. Não tem como você explica. Evangelho não tem lógica humana, porque é um inocente morrendo por pecadores. Você não consegue raciocinar mediante a partir de você. Você tem que conhecer o Evangelho a partir de Cristo, não a partir de você. Nós somos limitados, e a primeira revelação que eu e você precisamos ter de Deus é que Deus não é homem, por isso Ele não pensa como a gente. Então a nossa limitação, ela não pode definir quem Deus é. A nossa limitação não define a ação de Deus. Ela não define. Você acredita que um peixe engoliu um homem e ficou com ele 3 dias na barriga, e depois vomitou esse homem se transformou num profeta e ganhou uma cidade, inclusive o rei? Você acredita nisso? Isso não é coisa de gente certa, de gente normal. E você quer servir o Evangelho na sua mentalidade humanista. Embora você é um ser psicológico, nós somos seres psicológicos, sociológicos e biológicos. Por quê? Porque a gente come, a gente dorme, a gente vai ao banheiro. Então nós somos biológicos. Nós temos que cuidar do templo do Espírito. Mas nós também somos psicológicos. Nós temos emoções, sentimentos, desejos, vontades. Nós temos, às vezes, grande parte das doenças são psíquicas. São doenças que você mentaliza elas, são doenças emocionais que são exportadas para o corpo. Então nós somos seres psicológicos. Nós vamos num velório e choramos, nós vamos num casamento e se alegramos. E Jesus deixou claro para você se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É normal isso. Não tem nada de errado acontecendo. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai estar mal, e isso é bom, porque a formação do caráter está nessas reações, como você reage a cada dia. Mas você também é um ser sociológico, porque você não foi criado para viver sozinho. A primeira narrativa negativa da criação é: não é bom que o homem esteja só. Isso não serve só para casamento, isso é para relacionamento também. Porque por que pessoas fogem de relacionamentos? Porque relacionamentos são curadores. Você vai precisar do outro para curar você. Moisés, o homem que Deus falava com ele face a face, teve que aprender com um sogro que nem crente era sacerdote de Midian. Teve que receber conselho do sogro para como liderar. Então você não faz nada na vida sozinho. John Maxwell, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que quem cresce na vida sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Ninguém cresce na vida sozinho. Você não faz nem um filho sozinho. Você não tem continuidade sozinho. Você não tem próxima geração só você. Você vai precisar de um cônjuge. Você vai precisar de uma semente. Você vai precisar de uma engendração. Não sei nem se existe essa palavra, mas eu criei agora. Estou metido, irmão. Aleluia. Então não se faz nada sozinho. Não se faz. Deus pega o homem que fala com ele face a face, mas manda o sogro dar conselhos para ele. Jesus, que salvou o mundo, pediu oração para 3 caras que dormiram. Disse: orem comigo que eu estou angustiado até a morte. Então não se faz nada sozinho. Esse é o padrão da igreja.
Quem cresce, eu não acredito no ministério que só um homem cresce, que só um homem aparece, que só um homem prospera, que só um homem tem voz. Não, eu acredito no ministério coletivo. Eu acredito que o céu é coletivo. A oração que o Senhor nos ensinou é coletiva. Pai, pão. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Então eu não tenho que me alegrar com os irmãos que pecaram, que caíram, que se perderam no caminho. Isso não deveria ser. Na realidade eu não deveria nem levantar meu ministério com a derrota dos outros, porque isso não tem louvor em Deus. Os meus irmãos que caíram deveriam ter as minhas lágrimas. Os meus irmãos que não entenderam deveriam ter o meu coração para mim poder ajudá-los. Isso é cristianismo, isso é pastoreio. Aleluia. Uma vez um pastor falou para mim: eu vou abrir uma igreja aqui. Eu disse: por quê? Porque fulano de tal caiu aqui. Vou aproveitar aqui que as ovelhas dele vão sair tudo da igreja e vão vir para cá. Eu tirei o meu telefone do ouvido e disse: miserável, você nunca vai se levantar. E nunca se levantou mesmo. Porque Deus não precisa derrubar ninguém para levantar você. Deus não precisa disso. Amém, irmão? Se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Nós somos como José de Arimateia, os homens que investem no corpo morto de Cristo. José de Arimateia foi o cara que foi pedir o corpo morto. Enquanto o corpo estava vivo, fazia milagre, multiplicava as pães, tinha uma multidão atrás dele. Quando o corpo morreu, um homem só foi reivindicar o corpo. Diz: dá o corpo para mim. Quem que é o corpo morto de Cristo? Quem, em vez de ir para a internet falar mal da igreja, vai lá e diz: dá o corpo morto para mim. Deixa eu investir no corpo morto. Deus vai levantar homens no Brasil e no mundo que vão investir no corpo morto de Cristo. Sabe o que José de Arimateia fez no corpo? Ele lavou o corpo. Sabe o que ele fez mais? Ele perfumou o corpo. Se não bastasse só isso, a Bíblia diz que ele envolveu o corpo num lençol de linho fino. Sabe o que a Bíblia fala sobre linho fino? A Bíblia diz em Apocalipse 19, versículo 7: regozijemo-nos e alegremo-nos, porque já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Linho fino na Bíblia fala de justiça. Então Deus vai levantar homens que vão lavar o corpo com a palavra, e vão perfumar o corpo com unção, e vão envolver o corpo com justiça celestial, não com justiça própria. Sabe quem é que investe no corpo morto? Quem acredita que ele vai ressuscitar. Quem acredita que o corpo vai ressuscitar, investe no corpo morto de Cristo. Então eu e você não temos que ir para a internet e celebrar quem pecou, quem caiu, quem se perdeu. Isso deveria ser motivo de jejum para nós, deveria ser motivo de tristeza para nós. O irmão se perdeu. Paulo diz: olha, eu faço para que eu mesmo não me perca. Por favor, irmãos, nós somos pastores e a religião não pode acompanhar essa revelação. A religião sempre vai achar que sábado não pode carregar esteira, mas enfermidade pode. A religião sempre vai criar regras para você, mas Deus não é Deus de regulamento, Deus é Deus de relacionamento. E sabe aonde os regulamentos são fortes? Onde os relacionamentos são fracos. Todo ministério que tem muito regulamento é porque não tem relacionamento. Porque se o relacionamento é forte, não precisa de regra. Todo mundo sabe o seu lugar no corpo. Sabe que é servir o próximo, servir o outro. Se você tem regra para tudo, regra para tudo, regra para tudo, porque não tem relacionamento com isso. Ontem nós estávamos na mesa da janta e a gente falou sobre isso. Você pode criar seus filhos de duas formas: com recompensa ou com castigo. Você pode dizer: se você fizer isso eu vou te castigar. Ou você pode dizer: se você não fizer, eu vou te recompensar. E eu prefiro acreditar que o Deus que eu sigo, ainda que ele repreende e castiga aquele que tem por filho, mas a ideia original de Deus sempre é celebrar com recompensas. A ideia de Deus sempre é recompensar. Será que a religião não está equivocada na profecia que recebeu? Será que eu e você não estamos caminhando em cima de poços de avivamento, orando com uma chuva que nunca chega?
Estamos esperando um avivamento coletivo, mas a gente mesmo não produz um avivamento. Produzir, pastor, um avivamento, como é isso? É renunciar, irmãos. Deus te chamou para mudar alguma coisa, pelo menos do seu lado. Alguém precisa ser afetado com a sua vida. Alguém precisa passar e dizer assim: a sua vida passou pela minha vida e me abençoou. Nós estamos aqui para isso. Há uns anos atrás, Deus usou um pastor nosso lá de Kansas City, nos Estados Unidos, o pastor Rafael Conrado, um frigano, está até passando algumas dificuldades, agora está internado. Rafael Conrado me ligou uma vez, alguns anos atrás, disse: pastor, pega essa palavra. Eu estava orando por ti aqui, Deus chorou, eu chorei com Deus aqui, Deus mandou eu te falar 3 palavras. Ele não precisou falar mais nada, porque eu já entendi. Estabelecer, ou melhor, esclarecer, estabelecer e expandir. Nós não podemos expandir algo que não está estabelecido, e nós não podemos estabelecer algo que não está claro. Então você toma uma ideia hoje, semana que vem você tem que mudar de ideia, e no meu outro mês mudar de ideia. Seja claro, irmãos, seja claro com as pessoas, deixe todo mundo, deixe a comida na mesa, come o que quer, seja claro, viva um evangelho de clareza. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele veio trazer luz à nossa ignorância. A Bíblia diz que quem anda debaixo do sol é canseiro e enfado, mas quem anda debaixo da luz tem revelação. O que clareia o mundo não é o sol, irmão. Porque Deus disse: haja luz no primeiro dia, o sol ele só fez no quarto, já havia luz no primeiro. Quem esclarece, quem traz luz para o seu dia é a palavra. Então você pode estar vivendo em treva, mas se você libera palavras, o sol ele só fez no quarto dia e já havia luz no primeiro. Quando ele disse: haja luz, e ageu, e houve. Ele disse: haja luz e houve luz no primeiro dia, e o sol ele só fez no quarto. Então o que eu aprendo, o que ilumina a minha vida, o meu dia, a minha família, o meu ministério é a palavra, não é o sol. Andar debaixo do sol é canseiro e enfado, mas andar debaixo da palavra é andar uma vida de revelação, sem ignorância acerca das coisas de Deus. É andar debaixo de uma clareza, esclarecer, estabelecer e expandir. Esclarecer, iluminar cada vez mais. Estabelecer é fundamentar cada vez mais, e expandir é um crescimento, um avanço a cada dia para mais longe. Não tenha medo de crescer desde que você estabeleceu. Não tenha medo de estabelecer desde que ficou claro para você. Se ficou claro, estabeleça. Se não ficou, aprenda um pouco mais, mergulhe um pouco mais fundo. E se Deus tem uma linguagem de amor, não é serviço. Se Deus tem uma linguagem de amor, não é serviço, é relacionamento. Porque no final da sua vida, o que vai contar não é o que você fez, é se Ele te conhece. Porque Ele pode dizer: eu não te conheço, mas em teu nome eu curei, mas eu não te conheço. Em teu nome eu revelei, mas eu não te conheço. Eu não vi você. Você acha que está fazendo para mim, mas você está fazendo para você, não é para mim. Para Deus você faz na vontade dEle. Então o Evangelho é... Não senta com ninguém para discutir Evangelho. Eu sou chamado de um monte de lugares aí para debates. Eu não vou debater. Ninguém vai mudar o que eu sou mesmo, o que eu acredito. Ficar debatendo para quê? Eu prego o Evangelho. Quem quiser, pula da cruz e entra no reino. O Evangelho é loucura. O Evangelho não pode ser medido com a lógica humana, porque o Evangelho não tem lógica humana. A sabedoria que Deus tem para você não aprende numa sala de aula. O que você aprende numa sala de aula é conhecimento. E quando a sabedoria se junta com o conhecimento, traz a compreensão e o entendimento daquilo que você tem que fazer. A sabedoria, a Bíblia diz que ela vem do alto. Tiago fala isso, que ela vem do alto. Que ela é primeiramente pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, sem hipocrisia, sem parcialidade com o mal. Aleluia. Mas pastor, eu sei, Deus vai fazer. Não, você não sabe. Irmão, relaxa, nós não sabemos. Pastor, eu sei. Não, meu irmão, não sabe. Assim como tu não sabes o caminho do vento,
nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida. Assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Então o que é que eu faço? De manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se é essa ou se é aquela. Tu não sabes, mas se tu crer, tu saberás. Porque o que eu faço agora tu não entendes, mas um dia tu entenderás. Aleluia, alguém está me entendendo aqui, pastor? Por isso eu e você não somos retentores ou detentores da verdade. Nós não somos retentores da verdade, nós somos alguém que está descobrindo Deus. Paulo tenta explicar Deus em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, Paulo está tentando explicar aos romanos por que Deus tornou todo judeu culpado para tornar um gentil inocente. Em Romanos, Paulo está tentando explicar no capítulo 11. No capítulo 11, Celinha, ele está dizendo assim: ó, gente, Deus tornou todo judeu culpado para tornar eu e você inocente. Aí Paulo para, porque ele não consegue. Ele diz: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quão inexplicáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis é a tua vontade. Ele só chega a uma conclusão: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória, amém, aleluia. Ninguém consegue explicar Deus. Você pode estudar sobre Deus a vida inteira, você não vai conseguir explicar. Você tem que viver com Ele, você tem que cheirar Ele, você tem que estar com Ele, cara. E Ele vai pedir coisas para você que não vai pedir para os outros. Aí você vai dizer: não, eu vou pedir. Não, Ele é para você. Você vai andar numa medida diferente, numa pegada diferente. E você vai dizer: por quê? Pessoas vão olhar para você e vão dizer: para que esse radicalismo? Mas o evangelho é isso, é você ser radical com você e intolerante com os outros. Não é ser radical com os outros e tolerante consigo mesmo. Evangelho não é isso. Evangelho é você colocar medidas para você, obstáculos para você caminhar, não para os outros. Porque, como diz o meu irmão pastor Ulisses, numa das suas mensagens, não tem lugar melhor para esconder os seus problemas do que nos problemas dos outros. Você passa o dia inteiro resolvendo o problema dos outros, e é a forma de você esconder os seus. Eu e você precisamos ter vida com Deus para guardar. Eu e você precisamos estar. Se você é pastor, você vai precisar de outro pastor, cara. Alguém precisa falar no seu coração. Você não pode andar sozinho. Procure alguém que fale no seu coração e te guarde, te esconda. Não vai te expor em púlpito, porque Deus não tem prazer nisso. A religião tem, mas Deus não tem. O prazer de Deus é esconder você no seu pavilhão, é trazer você para dentro dele e refazê-lo. Deus não tem prazer de expor os seus pecados. Quem gosta de fazer isso é a religião. Lembra quando a gente era mais novo? Eu me lembro quando eu era menino, que eu ia nos cultos de ceia. Meu Deus, era o culto do castigo, era o culto da derrota. As pessoas apresentavam: aqui o irmão pecou, agora vai ficar 6 meses sem ceia. A gente tirava da pessoa a única coisa que trazia ela de volta, e chamava isso de santidade, porque a Bíblia diz: quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. E a gente apresentava, o irmãozinho ficava lá assim: o irmão pecou, está servindo de exemplo. O exemplo para a igreja não é um pecador de castigo. O exemplo para a igreja é um inocente na cruz. Mas pastor, ele pecou. A Bíblia diz: quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação. Mas a palavra indigno ali não está no pronome pessoal, não está falando de uma pessoa indigna, está falando da forma indigna de fazer sem entender o que é corpo de Cristo. Porque se você é indigno e não come, eu como por quê? Porque sou digno? Então eu sou muito mais pecador que você. Pelo menos você sabe quem você é. E quando eu estou com a ceia na mão, eu não tenho que lembrar dos meus pecados, eu tenho que lembrar dele. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Ele estava dizendo: faça isso lembrando do que eu fiz por você, não das suas traições, não dos seus pecados. Lembre do que eu fiz por você. E toma e não peca mais, cara. Mas nós criamos padrões para as pessoas estarem conosco. Eu odeio a religião, irmãos. Ela
quase destruiu a minha família, meus antepassados. Ok, era a revelação que eles tinham. A religião não tem prazer na graça. E infelizmente, por um outro lado, também tem uma super graça que também não tem confissão de pecado. Nós não aprendemos a andar numa simetria com Cristo. Por que eu estou falando isso? Eu sei lá por que eu estou falando isso, mas eu estou falando. Amém? Então Deus está desabilitando algumas formas. E esse texto que nós lemos, ele tem a ver com as formas que Deus está desabilitando. Por quê? Meu irmão, veja bem, Mateus 11, de 7 a 19 eu li. A palavra diz o quê? Desde os dias de João Batista, os dias ficaram violentos e o reino foi conquistado com muito esforço. Jesus deixou claro, João Batista é o Elias que haveria de vir. Imagina, cabe na sua cabeça. Deixa eu falar um pouquinho de Davi. Davi traz a arca para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ainda havia o tabernáculo. O tabernáculo estava lá em Jerusalém. Mas Davi não põe a arca dentro do tabernáculo, ele faz uma tenda. O que é que Davi está me ensinando? Ele está desabilitando uma forma de culto e está criando outra. O que é que Davi não deve ter ouvido? Não, Davi, não pode. Ele disse, mas Deus falou comigo que é para a gente adorar aqui só com louvor e adoração, não é mais para derramar sangue. Davi estava dizendo o seguinte: Deus vai fazer algo diferente. E por 40 anos, enquanto Davi reinou, você andava em Jerusalém e você ouvia: Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Ele separou 3 famílias, Asaf, Jedutum e Naamã e Ramã, para cuidar dos turnos de adoração. De 6 em 6 horas mudavam de turno. E por 40 anos ininterruptos, você passava, você não via os músicos, mas você ouvia as canções. Davi criou instrumentos, ele disse: Deus quer isso. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele entrou no coração de Deus, descobriu o que Deus gostava, sem Deus precisar pedir. Porque o tabernáculo Deus pediu, o templo Deus pediu, a arca Deus, a tenda Deus não pediu. Ele disse: eu vou fazer, Deus vai gostar, porque eu vou adorar Ele. E Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque fez uma coisa que Deus se agradou. Imagina, a ordem é no tabernáculo. Deus tem uma forma de fazer e Ele não vai mudar, irmãos, mas elas se renovam. Eu sou neto de crente, bisneto de crente. Os meus bisavós eram presbiterianos. Meu bisavô foi assassinado com 48 anos. Meu bisavô tinha uma fazenda. O meu avô tinha uma chácara. O meu pai tinha uma horta. Eu tenho um abridor de lata. E o meu filho tem um aplicativo do iFood. Ou seja, o meu bisavô e meu avô plantavam para comer. Eu abro as latas para comer. E o meu filho pede para comer. Mudou o princípio? Não. Mudou o fundamento? Não. Mudou a movimentação. E às vezes a movimentação está mudando e a gente não bate o pé e diz não. Alguém me disse: Deus não gosta dessas músicas de rap, essas músicas de guitarra, essas músicas de bateria. Irmão, há 30 anos atrás bateria era pecado na igreja, era um demônio. As pessoas foram acordando. Mas Deus não gosta. Irmão, debaixo da unção você pode cantar até: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Porque não é da música que Deus gosta, é de você. Deus gosta de você. E porque Deus gosta de você, você adora a Deus. Davi criava canções para o Senhor, para adorar o Senhor. Nós temos padrões pré-estabelecidos na nossa mentalidade arcaica. E aí chega o menino que diz: e aí, pastor, a paz do Senhor, aí, velho? Não é assim que se fala, é paz e graça. Deixa o menino rodar, irmão.
Deixa os meninos rodarem. Nós expulsamos pessoas da igreja porque usaram boné. Nós colocamos pessoas excomungamos, né? Tiramos da comunhão, excomungamos a pessoa porque subiu no altar com uma camisa curta, porque usou uma bermuda. Meu pai levou uma surra do meu avô com 19 anos porque estava jogando bola. Hoje meu filho joga futebol. Meu pai foi campeão catarinense juvenil, goleiro de um time da nossa cidade, jogando escondido do meu avô. E meu avô descobriu, deu uma surra de chicote nele, ele tinha quase 20 anos, por causa da religião. Hoje meu filho é futebolista, joga no Sub-17 do São Paulo. E se meu avô tivesse vivo, eu tinha certeza que ele ia pagar para assistir o meu filho jogar. Por quê? Porque as pessoas acordam. Nós precisamos de uma revelação, irmão. Quando Deus diz não fere mais a rocha, agora fala com ela. Eu não quero menosprezar aqui quem já feriu a rocha. Eu mesmo já feri a rocha. Eu já fui xiita, irmão. Eu já fui da Al-Qaeda Gospel. Eu já fui xiita da Al-Qaeda Gospel. Deus me livre orar sem camisa. Hoje eu oro pelado debaixo do chuveiro, irmão, chorando, aos prantos, de joelhos chorando. Mas Deus me livre, dormir sem camisa. Se Jesus vem, eu fico. Passei calor pra caramba. E o pior, nós trouxemos isso para o púlpito, criamos doutrinas a partir daquilo. Aí aparece João Batista no deserto, filho de Zacarias, sacerdote do Senhor, um cara totalmente fora da curva. A roupa dele era estranha, o cabelo dele era estranho, a comida dele era estranha, e a palavra dele era doce. Suas cobras. Aparece esse cara. Aí todo mundo diz: não, isso não é de Deus. Claro que vai ser de Deus um negócio desse, se a gente tem um pré-padrão estabelecido, a gente tem algo estabelecido. Mas a Bíblia diz que nos dias de João Batista, sabe por que os dias levam seu nome? Porque ele teve revelação para viver naqueles dias. Os dias de Abraão, os dias de Salomão, os dias de Elias, serão homens que receberam revelações, e por isso o nome, os dias levam o nome deles. Meu irmão, coloca o teu nome nesses dias. Coloca o teu nome, ande fora da curva, meu irmão. Fica tranquilo, não vai tombar. Fica tranquilo, você precisa obedecer a Jesus. Talvez você criou um padrão para você e essa vida ficou chata. Por quê? Porque ficou chata. A gente criou padrões, estabeleceu protótipos de homens de Deus. Homem de Deus é aquele cara. Homem de Deus é aquele cara. Mulher de Deus é aquela pessoa que eu pré-estabeleci. O protótipo perfeito de um homem e de mulher de Deus. Qual é a igreja perfeita? Às vezes nós temos igreja grande e não temos grandes igrejas. Uma grande igreja é diferente de uma igreja grande. Uma grande igreja pode ter 20 pessoas obedecendo a Cristo. O maior exército que Israel já conheceu era um exército de 37 homens que acertavam um fio de cabelo com uma flecha, que matavam 1000 homens com uma lança e lutavam até a espada grudar na mão. Ninguém conheceu o exército de Davi, com pessoas só mal acabado, irmão. Só gente problemática, endividada, gente com problema na família. Hoje não, a gente quer tudo perfeito, quer fazer as coisas para Deus tudo perfeito, quer mostrar para o mundo uma igreja perfeita. Para com isso, irmão. A igreja tem que mostrar Jesus na cruz. Para com isso, ninguém é perfeito. Você não é perfeito. Você não é, eu não sou, ninguém é. E nós queremos mostrar para o mundo algo perfeito, para o mundo se encante com a beleza, ou melhor, com o enfeite, porque tem enfeite e às vezes não tem beleza. Tem mesa, mas não tem apetite.
Tem cama, mas não tem sono. Tem casa, mas não tem lar. Tem religião, mas não tem salvação. Eu e você precisamos entender. Aparece João Batista. Sabe o que Jesus diz? Com que compararei essa geração? São como menino nas praças, que eu toquei flauta e não dançaste, eu pranteei e não choraste. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão fora da sintonia. Na hora de dançar vocês choram, na hora de chorar vocês dançam. Com que compararei esta geração? Ele diz, são como meninos nas praças, eu toco flauta e vocês não dançam, eu pranteio, choro e vocês não choram. Aquilo que era para ser motivo de tristeza, para nós se torna motivo de alegria. E o que era para ser motivo de alegria, para nós se torna motivo de tristeza. Às vezes não cabe na nossa cabeça quando Deus diz, vai na casa de luto, que é melhor do que ir na casa de festa. Porque na casa de luto o homem pondera o seu coração, o seu espírito. Irmão, permanecer apático, isso, irmãos, é prova de um ateísmo prático. Crianças imaturas desconectadas com o momento. E eu e você não podemos ser assim, porque nós somos pastores, irmãos. Amém? Nós somos chamados para confrontar reinos caídos por dentro. Nós somos chamados para confrontar isso. Você lembra que a menina que dançou, Salomé? Aí Herodes perguntou para ela, o que é que você quer? Eu te dou até a metade do reino. O que é que ela disse? Eu quero a cabeça de João Batista. Ela não queria o reino, ela queria a cabeça de um homem que estava atrapalhando aquele reino de crescer. A minha oração é que você atrapalhe todo o reino caído de crescer. A minha oração é que a sua forma de vida confronte todos os reinos caídos. Amém, irmãos? A minha oração é que com a sua vida cristã evangélica, a minha oração é que com a sua vida representando o cristianismo, você entre nesse lugar de viver uma vida que as pessoas sejam desafiadas a pelo menos olhar para você. A justiça de Deus, ela não pune o pecador, ela morre pelo pecador. A justiça de Deus no batismo de Jesus, lembra que Jesus parou na frente de João Batista, você lembra? Aí João Batista disse, eu não posso te batizar, você que tem que me batizar. O que é que Jesus disse? João, convém que a gente cumpra toda justiça, porque na justiça de Deus é o pecador batizando o inocente morrendo por aquele pecador. Na justiça de Deus, irmãos, você não pune o pecador, você morre por ele. Na justiça de Deus você não manda o pecador jejuar, você jejua por ele. Na justiça de Deus você não pede oferta para o pecador, você oferta para ele. Como? Entregando a sua vida. Porque se nós acharmos que a justiça de Deus é punir o pecador, se Jesus disse, cumprir a justiça, João, ou seja, você sabe quem eu sou, eu sei quem você é. Vamos entrar nesse lugar. Amém? Amém, irmão? A religião nunca vai enxergar sua identidade profética. Nunca. Por isso quando João chegou, João está lá batizando, aí chegam os caras e dizem assim, ô João, tu é Elias? Ele disse, não. Tu és o Cristo? Ele disse, não. Tu és um dos profetas? Ele disse, não. Eles disseram, então diga quem você é, o que tu pensas de ti mesmo. Diz quem você é para a gente avisar quem nos mandou aqui. A religião sempre quer dar uma identidade para você. E João disse, eu sou só uma voz que clama. Ele não disse eu sou a voz que clama, eu sou a voz do que clama. Ou seja, eu sou só a voz, o clamor não é meu, tem alguém gritando dentro de mim. Tem alguém que grita dentro de mim. Mas João, tu é isso? Não. Tu és aquilo? Não. Por que eu tenho que ser alguma coisa para ser aceito pela religião? Ele disse, eu sou a voz do que clama. Irmãos, as experiências de todos os personagens da Bíblia, elas me servem como exemplos, mas não como modelo. O meu modelo é Cristo. O seu modelo é Cristo. O que tu dizes de ti mesmo? O que tu dizes de ti mesmo?
Nós precisamos entender o nosso papel do corpo. João, mas por que você batiza? Porque eu estou preparando o caminho, eu estou preparando a volta de Cristo, eu estou preparando. Você foi chamado para preparar o caminho, isso não tem a ver com você. Mas o que tu diz de ti mesmo, João? Tu és o quê? Ele disse: eu sou a voz do que clama. Então eles disseram: fala para a gente o que tu és, para que a gente avise quem nos enviou aqui. Fala para a gente, João. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: não aceite a identidade que a religião quer dar para você. Porque quando você aceita uma identidade que você não tem, isso vai gerar usurpação, defraudação e distração. Eu vou repetir: quando você quer viver uma identidade que você não tem, isso vai gerar usurpação, defraudação e distração. Não aceite a identidade que a religião quer te dar. Eu já cuidei de pastor que pagou dinheiro para ser ungido apóstolo, e ele estava morrendo, ele e a sua família, e era apóstolo. Isso virou um jogo de vaidade no nosso meio, irmãos. Eu cuidei de pastor que pagou para ser ungido. Que país nós estamos, que lugar nós estamos como igreja? Não, e nós não vamos chegar a lugar nenhum dessa forma. Nós somos a geração do deserto, que sabe viver no deserto. João Batista, ele ia herdar o sacerdócio do pai, mas ele não, ele foi para o deserto. Quando alguém perguntar para você, você diz: eu sou a geração que aprendeu a viver no deserto. Eu sou a geração que aprendeu a dormir em qualquer lugar, a comer qualquer coisa. Eu sou a geração, irmão, eu já dormi na sala de alguém, num colchão, no sofá. Eu piquei esse Brasil viajando de ônibus, de carro. Quantos lugares eu fui pregar que as pessoas não me davam nem oferta para voltar, e eu chorava e não sabia como que eu ia voltar. Daqui a pouco Deus levantava alguém, botava gasolina no carro e eu vinha. E as pessoas diziam: não, você tem que criar um padrão. Não, o caráter dos outros não define o meu. Quem define o meu é a palavra que Deus me deu. Eu sei que uma hora a porta ia abrir, e quando chega o tempo de Deus, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Quando chega o tempo de Deus para a sua vida, você entra num lugar que você jamais imaginou que poderia entrar. A religião queria dar uma identidade para João, mas não aceite a identidade, a patente que a religião quer colocar em você. Apenas diga: eu sou uma voz que aprendeu a viver no deserto. Você é a geração que aprendeu a viver no deserto, que não fala de si mesmo, mas que fala do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma geração que parou de apontar para si mesmo e aponta para Cristo, que aponta para o Cordeiro. Diz: ó, segue. João, quando viu que Jesus se levantou, ele chamou 2 discípulos e disse: ó, segue ele. Ele é o cara. Treinou gente na igreja dele para enviar para outro ministério. Vieram dizer para João: ó, sabe aquele cara que você batizou aqui? Abriu uma igreja ali, ó, está batizando também. João riu e disse: mas ele é o noivo. Eu sou só amigo do noivo, e o amigo do noivo se alegra com a voz do noivo. Deixa eu explicar isso para você entender a profundidade disso. Você sabe o que é ser amigo do noivo? Na época da Bíblia, na época de Jesus, se você desposasse de uma moça, se você ficasse noivo dela, você não podia mais vê-la até o casamento. Você tinha que ter um amigo. Se você quisesse dar uma caixinha de Ferrero Rocher para ela, o amigo que tinha que levar. Se você quisesse dar uma poesia para ela, era o amigo que levava. Você não via mais a sua noiva. Então, foi isso que João disse: eu não sou o noivo, eu sou só amigo do noivo. E era muito comum a noiva, porque ela ouvia as poesias do amigo, ela recebia os presentes do amigo, os cartãozinhos do amigo. Então era muito provável que ela se afeiçoasse pelo amigo. E se o amigo tivesse caráter, ele sabia que aquela noiva não era dele. Ele não permitia que a noiva amasse mais ele do que o noivo. Então todo pregador e pastor que se preza, ele não permite que a igreja ame mais ele do que Jesus. Nós somos só amigos do noivo. Eu vim trazer um recado do noivo para você, noiva. Ele te ama, está esperando para casar com você. E sabe de uma coisa, para você ele não vai vir como ladrão, ele vai vir como noivo, ele vem para casar.
Ele vem como ladrão para quem não espera. Mas você que está esperando, pode construir um enxoval, porque ele está chegando. Ele vai casar com você, noiva. Você é só amigo do noivo. Não permite que a noiva se apaixone mais por você do que pelo noivo. Não confunda honra com bajulação. Eu recebo todas as honras que os meus filhos, meus irmãos, meus pastores, minha família preza comigo. Acabou a convenção, irmãos. Passou 75 mil pessoas lá em Itajaí em 5 dias. Acabou a convenção, segunda noite. Eu ganhei tanto presente, tanta oferta. Eu ganhei relógios que eu tive que dar para os outros, porque eu só tenho 2 braços. Eu ganhei tantos presentes, tanta oferta entrou, eles abençoaram tanto. Na terça-feira de manhã eu acordei e eu disse para ele assim: eu vou lá para o meu escritório, porque eu disse que eu quero devolver tudo para o meu Senhor, porque Ele me basta, eu não preciso de nada disso. Eu fui lá no meu escritório, que é perto da minha casa. Tem um carpetão lá que eu joguei no chão para babar. Ele é todo babado assim, todo cheio de... Liguei o som, apaguei tudo, liguei o ar, me joguei no chão e disse: Senhor, eu vim te devolver tudo. As ofertas, os elogios que eu ganhei, as fotos que tiraram comigo, porque eu não sou ninguém sem você. O Senhor é o meu Deus, o meu amigo. E obrigado pela honra, obrigado pelos milagres que o Senhor fez ali. Irmão, a gente viu um milagre. Um cara abriu a carne dele e saiu o caroço para fora. Saiu na hora da reunião. E eu fui devolver tudo para Jesus. Eu nem mostrei. Fiquei fazendo prosélito com isso. Porque Deus não me mandou pregar sobre milagre. Ele mandou pregar sobre o reino e fazer milagre. Eu passei lá umas 2 horas e meia, 3 horas devolvendo tudo. Disse: ó, obrigado. Todos os elogios que eu ganhei não são para mim, são para o Senhor. Eu sou só seu amigo. O Senhor é a noiva. Essa igreja é tua, não é minha. Porque o meu anseio não é ter uma igreja, é ter o meu Senhor. O meu Senhor. E se precisar abrir mão do meu van para que eu não perca o meu Senhor, eu abro. Eu não sou patrimônio do meu van, irmãos. Eu sou patrimônio do reino. Soltei tudo e fiquei lá umas 2 horas e meia chorando. Disse a toda oferta, todo elogio, toda foto que tiraram comigo, todo tapinha nas costas que disseram: que unção, que palavra poderosa, Luiz. Todos os livros que eu vendi são tudo teu, eu não tenho nada aqui, o Senhor me basta, a tua graça me basta, a tua graça me basta. Nada, irmãos, nada pode roubar você do Senhor. Nada. Jesus tem que ser suficiente para a igreja. Deus não quer nos ocupar com títulos, com obras mortas. Deus quer nos dar uma identidade celestial como ministros do Senhor. A palavra identidade significa uma qualidade daquilo que é idêntico. A palavra identidade significa a qualidade daquilo que é idêntico. Me deixa fazer uma pergunta: quando que Jesus deixou de ser suficiente para nós? Se Jesus deixar de ser suficiente para nós, nós vamos colocar as nossas expectativas em outras coisas, em visões, em ministérios, em denominações, em pregadores. Eu louvo a Deus pela sua consideração comigo. Eu louvo a Deus pelo respeito que você tem por aquilo que eu digo e vivo. Mas eu sou só um amigo do noivo. Não coloque nenhuma expectativa em meu van, não coloque nenhuma expectativa em Luiz Hermínio. Eu luto com as mesmas dores que você, eu derrubo os mesmos demônios que você, as mesmas tentações que você sofre, eu também sofro. Eu estou alguém lutando na mesma jornada para ficar parecido com Jesus. Então, por favor, não me tenha. Não, a minha espaçonave não parou aqui atrás, eu vim do céu agora, não, eu vim lá de Itajaí. Que tem problemas quando tem Passo Fundo. Que tem problemas, você que tem problemas. Seja bem-vindo à igreja do Senhor, aos irmãos problemáticos. Nós vamos chegar lá, amém? Nós vamos chegar, amém? Porque esse movimento do reino que começou, ninguém vai poder parar. Embora nós somos
somos descendentes de um sacerdócio de serviço, mas nós somos um sacerdócio que aprendeu a viver no deserto. Irmão, João Batista era filho de quem? De Zacarias. Zacarias era um sacerdote de serviço, um sacerdote levítico. Então, é que Deus, quando fala com ele, ele está no serviço, ele está no turno, botando os pavios, enchendo as lâmpadas, preparando o pão da proposição. Ele está lá no serviço sacerdotal. Zacarias era um homem de oração? Com certeza. Agora, deixa eu fazer aqui, não quero ser exagerado, mas uma coisa que Deus me falou, que se servir para você, pega. É as minhas loucuras, as minhas elucubrações. Zacarias era um sacerdote de serviço, casado com quem? Com Isabel. Isabel é estéril. A mulher na Bíblia representa quem? A igreja. Porque um sacerdócio de serviço é sempre casado com uma igreja estéril, que não produz. Um sacerdote que só quer fazer, não, nós somos chamados para estar com Deus. Você tem que gastar mais tempo com Jesus do que com pessoa. Talvez você vai ter que diminuir cultos na sua igreja para passar mais tempo com Deus. Essa é a hora que você diz, aleluia. Zacarias era um sacerdote de serviço. Nós não somos sacerdotes de serviço, nós somos sacerdotes do Senhor. Zacarias era um homem de Deus? Claro que era. Era um homem de oração? Claro que era. Inclusive ele estava na oração, um sacerdote. Só que quando um sacerdote de serviço, algo acontece fora do padrão dele, ele não acredita. Era velho. Isabel, uma senhora. O Senhor disse para ele: vou te dar um filho. Ele disse: como? Porque ele está tão acostumado a viver dentro de um padrão. Quando Deus vem, olha que Gabriel chega a brigar com ele. Gabriel disse: cara, eu estou falando com você. Sabe quem sou eu? Sabe quem sou eu? Eu que assisto diante do Senhor. Você está entendendo quem está falando com você? Como é que vai ser isso? O sacerdote de serviço, quando a coisa acontece fora do padrão do trabalho, ele não sabe funcionar. E tem pessoas, tem muitos pastores, muitos ministros, que Deus vai ter que parar o trabalho dele para trazer ele para dentro, para que ele consiga ouvir de novo o céu, o que o céu está dizendo. O que aconteceu com Zacarias? Ele ficou mudo. Porque às vezes, para gerar a voz que clama, Deus vai ter que deixar uma geração muda primeiro. Para quê, pastor? Para não ser contaminada com aquela voz que não serve mais para esses dias. É pesado, eu sei. E pensa em mim, que eu tenho 56 anos e fico pensando: como é que esses meninos vão ser usados por Deus se a gente não empoderá-los? Como esses mais jovens vão ser usados por Deus se a gente não empoderá-los? Se a gente quiser que eles venham para o nosso padrão. Não, irmão, Zacarias, quando Deus está gerando a voz que clama, o sacerdócio de serviço perderá a sua voz. Para que ele possa gerar a próxima voz, ele vai ter que perder a sua voz. Zacarias, enquanto Isabel gerou João Batista, ele ficou mudo. Ele não pôde falar nada. O sacerdócio de serviço tem dificuldade de reconhecer as mudanças de Deus. E por isso ele vai ficar mudo nessa geração. Você vai ver muita gente que vai continuar pregando, mas vai perder a voz. Como vai perder a voz? Eu não falo no sentido literário de perder a voz, eu falo no sentido de perder a autoridade. Vai continuar pregando, mas vai perder a autoridade. Por quê? Porque não está empoderando a próxima geração. Não está empoderando, porque para empoderar a próxima geração você vai ter que perder o controle. Mas o meu menino não quer herança. Você não quer dar para ele. E se ele gastar, é problema dele. Quando o filho pediu a herança para o pai deu. Então pense nisso.
Zacarias percebe que seu filho, e quando João nasce, quem é que deu o nome dele? Foi Zacarias, porque a voz voltou. Ele disse: o nome dele é João, escreveu João. Aí alguém disse: mas esse nome ninguém na nossa família é assim. Por quê? Porque ele é diferente, é a figueira no meio da videira. Ele é diferente, ele é a figueira no meio da videira. Não, mas ninguém na nossa família acredita assim. Mas vai ter que acreditar, porque isso não é zica. Esse piá é zica. Ele é diferente. Irmão, eu já preguei em igreja que tiraram o microfone da minha mão. Eu estava pregando, alguém subiu e disse: não, nós não acreditamos nesse teu microfone. Eu disse: amém. Abracei, beijei e fui embora chorando. Foi só meus amigos. Você precisa entender a transição. Quando não é mais para botar a arca no tabernáculo, é para fazer a tenda, faz a tenda, irmão. Amém? Faz a tenda. Davi quis trazer a arca em cima do carro de boi. Não, é nas costas. Não é fazer a coisa certa do jeito errado, é a coisa certa do jeito certo. Mas o jeito certo foi o jeito que eu aprendi. Olha, se você parar de ouvir a Deus, você perde a revelação diária. Deus diz assim para Abraão: mata teu filho. Vai matar teu filho. Abraão fez o quê? Foi fazer o que Deus mandou. Deus aceita sacrifício de criança? Mas Abraão obedeceu. Abraão pega o fogo, pega a lenha, pega o cutelo, leva o menino e vai. Quando ele amarra o menino, ele pega o cutelo e diz: vai matar o menino. O que é que Deus diz? Para, não precisa mais. Se ele não tivesse continuado ouvindo, ele tinha matado o menino. Mas Deus falou comigo faz 3 dias. Mas ele falou hoje de novo, e amanhã 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 de novo. Aí você pega uma revelação de 30 anos atrás e você quer aplicar ela hoje. Deus diz: eu falei com você essa noite, você não prestou atenção. Deus falou com Isaías: vai lá e diz para Ezequias que ele vai morrer. Isaías diz: Ezequias, você vai morrer, ajeita a sua casa. Isaías está saindo, Ezequias diz: Senhor, tem misericórdia. Deus corre lá: Isaías, volta lá e dá mais 15 anos para ele. Oh meu Deus. Aí tem profeta que diz: não, eu não volto a palavra, porque Deus falou. Está tão preocupado com a sua reputação que você não vai lá desmentir o que você disse. Deus fala hoje, fala daqui a pouco. A voz do Senhor, ela desnuda as pedras. A voz do Senhor quebra o cedro. A voz do Senhor é poderosa, ela continua quebrando. Mas a gente não, a gente tem uma revelação e a gente está 20 anos pregando aquela revelação. E Deus já foi. A nuvem já moveu e nós estamos aqui esperando o maná cair. A nuvem já foi, a gente está aqui esperando o maná cair. Deus diz: por que você não segue a nuvem em vez de seguir o maná? A nuvem parava, ficava um dia, eles ficavam um dia. A nuvem parava, ficava um ano, eles ficavam um ano. Mas a nuvem movia, irmãos. Eles desmontavam a barraca correndo, passavam por cima de tudo que tinham construído, as hortinhas atrás de casa, e tudo atrás da nuvem. A nuvem está movendo no Rio Grande do Sul. Ou você encaixa a sua igreja no circuito de Deus, ou você permite que os seus membros andem no circuito de Deus, ou você vai perder, você vai ficar para trás. E não adianta olhar pelo retrovisor, não vai ter ninguém atrás de você, vão estar todos na frente. Então entenda isso, meu irmão. Sacerdote de serviço, quando eles veem seu filho diferente, ele diz: menino, esse menino. Nosso filho tem 17 anos, o menor. Lá em casa, nós moramos num apartamento. Quando ele era menino, irmãos, a bola dentro de casa, quebrou vaso, quebrou quadro. Samuel, para com essa bola, pelo amor de Deus. E eu acho que Deus ia no ouvido dele e dizia: chuta a bola, chuta a bola, chuta a bola, chuta a bola. À medida que ele foi crescendo, ele passava nas coisas e derrubava as coisas, batia nos vasos, batia no quadro. E a gente dizia: meu Deus, filho, que desastrado tu estás te tornando.
E Deus disse: ele não está ficando desastrado, é que o espaço que vocês deram para ele não cabe mais ele está crescendo. Ou você amplia o espaço, ou você vai perder o crescimento do seu filho. Pais promovem espaços para os seus filhos crescerem. Então promove os espaços. O que é mais importante, é o crescimento dele ou esse vaso miserável que está no caminho? Tira o vaso do caminho, deixa o menino rodar. Crie ambientes para que ele cresça, para que ele desenvolva. Ele chutou bola dentro de casa, irmão. Chutou bola na rua. Onde ia tinha que levar uma bola. Onde ia levava chuteiro. Eu disse: filho, nós vamos, mas eu vou levar porque se te der uma oportunidade. Nós íamos no aniversário, ele levava a chuteirinha dentro de uma bolsa. Disse: meu filho. Ano passado ele foi fazer um teste no São Paulo. No meio de 70 meninos, só ele ficou. Está lá, tem contrato, tem salário. Estou esperando ele enriquecer para me abrir um monte de igreja. Está lá, 17 anos, fez 17 anos segunda-feira. E sabe do que eu mais tenho saudade? É das bolas batendo dentro da parede, dos quadros caindo da estante. É isso que nós mais temos saudades. Então entenda isso. Deixa, empodere, ajude. Ele liga para mim todo dia e diz: pai, bom culto. Eu digo: filho, bom treino. Pai, bom culto. Eu digo: filho, bom treino. Então, por favor, você é um pai. Se você tiver que perder a voz porque seu filho está crescendo, Deus não vai hesitar em tirar a sua voz, cara. Ou você empodera os filhos que Deus está te dando. Nós estamos saindo de um sacerdócio de serviço e estamos indo para o deserto. Nós somos a geração que aprendeu a viver no deserto. A sua voz pode ter parado, mas a voz de Deus não parou. Deus continua celebrando os filhos. Amém? Você pode me entender com isso? A identidade que Deus tem para você é dada pelo céu, e a glória do Senhor se manifestará. E se prepare para criar filhos que você não gerou. Você vai ser que nem José, marido de Maria. Ele não queria criar Jesus. Por quê? Ele pensou: esse filho não é meu. Vou criar esse menino, não nasceu na minha igreja, não foi gerado aqui no Integra, não foi gerado na escola dominical. Como é que eu vou gerar? Como é que eu vou cuidar desse filho? José não quis cuidar de Jesus, mas de madrugada o anjo apareceu para ele e disse: Zé, ô Zé, cuida do menino, é meu. E quer saber, daquele dia em diante Deus não falou mais com Maria, só falava com José. José, pega o menino, vai para o Egito. José, volta do Egito. José, leva o menino para lá. José, leva o menino para cá. E tudo que Jesus aprendeu até a sua tenridade, aprendeu com Zé. Então se prepare, pastores, para criar filhos que não foi vocês que geraram. Muitos filhos vão bater na sua casa, filhos que não foi você que gerou. Não aceitou Jesus na sua igreja, não foi batizado por você, mas são filhos de Deus. Deus vai olhar para você e vai dizer: cuida para mim, são meus. Restaura para mim, são meus. Cuide deles, eles são meus. A terra, amém, irmão? A terra está clamando pelos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão esperando Jesus voltar, mas a terra não está esperando Jesus voltar. A terra está esperando a manifestação de vocês, os filhos de Deus. Quero deixar essa palavra para você. Se prepare. Se eu fosse botar um tema nessa mensagem, eu diria: transição. Deus está transicionando a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de movimentar. Eu tenho ido em lugares
pregar, que eu pensava assim: nunca vou nesse lugar. E Jesus disse: é meu, vai lá. Não é você quem manda. Quem manda sou eu, Luiz. Eu acho que a gente pode orar agora. E por favor, se prepare. Se prepare, Célio. Flávio, se prepare. Claudinho, se prepare. Vocês vão, Natanael, se prepare. Vocês vão cuidar de crianças, de filhos que não foi vocês que geraram. E por favor, ame-os. Ame-os. Cuide deles. Amém? Amém, Bebeto? Cuide de filhos que não foi vocês que geraram. Porque se você cuida dos filhos de Deus, Deus cuida dos seus filhos. Deus tem um negócio com o desamparado. Deus tem um mimo de amor com o desamparado. Ele tem um cuidado especial, pastor Ney, com o desamparado. Ei, Maurão, gente que foi desamparada, que se rende a Jesus, Deus tem um cuidado especial com eles. João Batista foi para o deserto para desintoxicar de toda a religião, para que quando Jesus passasse, ele não tivesse dúvida que Jesus era o Filho de Deus. Deus vai desintoxicar você de toda a religião. De toda a religião. Quando olhar para alguém, não olhe com olhos religiosos, olhe com olhos de amor. Olhe com olhos de amor. As 7 igrejas do Apocalipse, Jesus nunca mostrou o defeito dela primeiro, sempre mostrou a qualidade. Ele dizia: tu és assim, tu és assim, tu és assim. Depois ele, no meio da pregação, ele dizia: tenho porém contra ti. Ele falava do defeito no final da conversa, não no começo. Quando alguém vier conversar com você, maximize o potencial e minimize o defeito. Olhe sempre primeiro para as qualidades. Sempre primeiro para as qualidades. É assim que Jesus salvou você, olhando para você, olhando pela sua qualidade. Jesus não amou você por aquilo que você era, mas por aquilo que você ia se tornar. Então se prepare, igreja. E é bom demais estar com pastores aqui. Quero declarar sobre a sua vida: Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Não desista. Não desista. Não desista. Ah, mas tem gente melhor do que eu. Sempre vai ter. Melhores, piores. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter pessoas que vão passar na sua vida e vão tirar de você o melhor. Eu louvo a Deus por todos os homens que passaram na minha vida, os bons e os maus. Porque até os maus me deixaram mais carinhoso, mais amoroso, mais perseverante. Quero orar por você, pastor. Eu não vou te convidar para vir aqui receber, não. Eu vou te convidar para vir aqui se humilhar e dizer: Deus, me dá uma chance, não tire a minha voz. Eu vou empoderar a próxima geração. Eu vou servir, assim como tiveram paciência comigo. Às vezes você cria padrões para salvar os outros que nem você foi salvo por eles. Às vezes você cria padrões para servir os outros que nem você veio para o ministério por eles. Eu sinto muita unção de Deus aqui, irmãos. Muita unção de Deus nesse lugar.